A palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã, como em todas as ministrações, eu quero pedir o favor aos amados irmãos. Se você tiver que ir no banheiro, vá agora. Tiver que beber água, vá agora. Mas não deixe que nada venha atrapalhá-lo em relação à ministração desta manhã. Amém? Nada venha impedi-lo de ouvir detalhadamente aquilo que Deus quer falar nesta manhã com cada um de nós. Eu tenho certeza que, assim como foi domingo passado, eu preguei, o tema da mensagem foi por espelho. Então, o espelho que é um recurso que Deus nos dá, é o amor de Deus. Como nós temos que nos enxergar e agirmos nesta terra, pelo espelho, ainda de forma obscura, mas na certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Então, eu falei muito sobre o amor, e hoje também não deixarei de falar sobre amor. Mas o tema desta mensagem, e segura o seu irmão aí, para ele não correr, para ele não ir embora, quando eu disser o tema. Então, segure ele bem forte aí na cadeira. Eu vou pregar sobre o inferno nesta manhã. E como eu falei, isso não tira o amor de Deus em nenhum momento, ok? Então, assim como nós cremos no céu, nós cremos que existe o inferno também. Então, por mais que várias, até igrejas, vários pregadores têm cada vez mais colocando o inferno como se fosse um eufemismo, um nome diminuto, como se algo fosse não existente, que fosse apenas uma mitologia. Nós cremos porque a Bíblia nos ensina que o inferno existe e é um lugar de tormento. Então, eu quero pregar sobre o inferno. Pastor, fala sobre amor. Estou falando sobre amor, estou falando sobre a Bíblia. Então, quero pregar nesta manhã sobre o inferno. Então, fique bem atento, porque certamente sua mente vai querer vagar, sua mente vai querer não entender essa mensagem, você vai sentir vontade de ir no banheiro, de pegar no seu celular. Não permita que nada disso venha acontecer. Isso tudo são estratégias do inimigo para que você não venha compreender a mensagem desta manhã. Amém, queridos? Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo de número 16, texto áureo, quando falamos sobre essa temática, apesar de haver inúmeras vertentes teológicas sobre esse texto, mas eu quero me debruçar sobre aquilo que eu creio e quero compartilhar com os amados irmãos. Lucas 16, como leitura inicial, apenas de versículo 23. E você que puder, por gentileza, coloque-se de pé. Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 16, versículo 23. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 23 diz assim: só parte A. No inferno, estando em tormentos. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, a tua palavra foi lida. Deus, em um texto que nos traz certamente um temor, que traz certamente uma responsabilidade, e eu te peço em nome de Jesus sobre todos nós, a começar por mim, Deus, que possamos nos debruçar sobre esse texto, entendermos que assim como o céu é real, o inferno também é, e que de forma alguma aceitamos o céu por medo do inferno, mas não podemos desconsiderar a sua existência. Então eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, enquanto eu estiver ministrando, leva a nossa mente cativa a Ti. Senhor, fala conosco, não permita que venhamos já sair, meu Pai, desta mensagem, mas fala conosco poderosamente. Abre o nosso coração, nosso entendimento, para que saiamos daqui edificados, meu Pai, e certos do que Tu fizeste por nós na cruz. Deus, fala conosco e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Queridos, o versículo 23, eu vou lê-lo agora totalmente, e apenas o início da pregação, porque nós lemos do 19 ao 31, mas o versículo de número 23 diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Queridos, no inferno, né? Primeiro eu quero ministrar um pouquinho. Não tem como entrar nesse assunto numa ministração, numa pregação, mas a palavra inferno é o que nós chamamos de uma palavra polissêmica, uma palavra que tem vários significados. Então, na Bíblia, você vai encontrar o inferno como Hades, o inferno como sendo o Tártaro, que é o lugar onde os anjos que foram presos estão lá, depositados. Nós iremos encontrar o seio de Abraão,
na verdade, o inferno pode ser vários significados, ok? O inferno aqui na Bíblia, nesse texto em grego, quer dizer o Hades, que é o lugar dos mortos. Então, nesse lugar dos mortos, que é antes da crucificação, eu preciso frisar isso, ok? Que esse texto aqui é antes da crucificação de Cristo. Eu estou fazendo apenas uma introdução para que todos possam entender, mas o mais valioso ainda está por vir, ok? Então, não prenda, assim você não consiga entender o que eu vou falar, porque o mais importante está por vir. Mas certo é que nesse inferno, nesse Hades, é um lugar dos mortos, onde inclusive antes da cruz os justos lá estavam, os ímpios também estavam, esses anjos em cadeias eternas também, que é o chamado abismo, que é o Tártaro. Existe também o Geena, tudo isso é inferno. Geena, que é o lago de fogo e enxofre. Poderia dizer, numa linguagem mais vulgar, é o inferno final. Como o Apocalipse diz que o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo e enxofre. Então, quando a gente lê a Bíblia, você vai encontrar a palavra inferno várias vezes na Bíblia, ela tem vários significados. Então, não tem como eu me debruçar apenas sobre um texto onde está escrito inferno e entender que o inferno é apenas aquele significado, porque tem N significados. Aqui é o Hades, aqui é o lugar dos mortos, ok? Antes da crucificação. Por que eu estou batendo essa tecla antes da crucificação? Eu creio que pós-crucificação e ressurreição, como diz Efésios capítulo 4, versículo 8, diz que Jesus, assim como subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, o que quer dizer subiu às alturas? O versículo diz, a não ser aquele que desceu às regiões inferiores da terra. O que eu estou querendo falar, meus amados? Efésios 4, 8 diz que após a ressurreição, Jesus levou cativo o cativeiro, entendo eu, o seio de Abraão, onde os justos ficavam pós-morte. E aí é o céu. Hoje estão no céu, ok? Amém, meus amados? O céu nos lugares superiores, entendam o terceiro céu, entendam o seio de Abraão, entendam paraíso, como queiram chamá-lo. Hoje os justos estão no céu. Mas antes da crucificação, os justos iam para esse local, que nos assusta pelo nome, Hades. Mas Hades é o lugar dos mortos, desse inferno. Onde os justos iam para o lugar, eu não consigo fazer o desenho aqui, mas os justos ficariam aqui, um grande abismo chamado Tártaro, onde os anjos, um terço dos anjos, uma parte desse um terço ali foi aprisionado, e tem mais, e do outro lado, os ímpios que morreram, tá bom? Mas isso é apenas para dar uma introdução na ministração, porque, na verdade, existem 4 ou 5 infernos. Então, queridos, eu estava fazendo um estudo sobre isso, por isso, mas já ao chegar nesse texto eu resolvi pregar. Mas o tema seria os 4 infernos. Mas não vou falar sobre isso porque eu entendo que seja uma teologia enfadonha numa ministração de palavra. Eu entendo que o mais ideal seria numa escola bíblica dominical, num estudo, onde eu tenho um grupo mais desejoso, ou melhor, um grupo mais equalizado no entendimento. Nós estamos num culto onde existem pessoas com inúmeros graus de entendimento da palavra, então, por vezes, posso trazer mais confusão do que entendimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Então, o inferno era esse lugar, esse Hades, aqui nessa passagem, de lugar dos mortos. Interessante, queridos, porque essa passagem do rico e do mendigo, do 19 ao 31, muitos dizem que é uma parábola. Não há menção nas Escrituras desse fato ser uma parábola. Respeito demais quem pensa que seja uma parábola, porque existe realmente textos aqui, versículos que são metafóricos, então nos leva realmente a dar a entender, por isso que eu respeito quem entende que seja parábola, mas estou firmado no entendimento que não é uma parábola. Primeiro, porque o texto não diz que é uma parábola, a Bíblia não diz. Segundo, que nesse texto aqui, nomes são mencionados, e geralmente em parábola não há nomes não são dados aos personagens, porque aparentemente uma parábola é uma situação fictícia, da onde Jesus aproveita para apresentar uma verdade. E, em outras palavras, parábola ou não, o certo é que a verdade é bíblica, o ensinamento é bíblico.
sendo uma narrativa fictícia, ou sendo um fato que aconteceu, o certo é que Deus está falando conosco através desse texto. Amém, meus amados? Então, parábola ou não, pouco importa, porque é uma verdade bíblica. Mas certamente, eu creio que não seja uma parábola, apesar de que o capítulo 13 é repleto de parábolas, o capítulo 14 é repleto de parábolas, o capítulo 15 é repleto de parábolas, e o 16 não é, apesar de ter as suas narrativas similares, ok? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Pastor, não entendi nada, então deleta tudo, porque agora vai começar a pregação, tá bom? Versículo 19, Lucas 16, versículo 19, diz assim: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Um homem rico, primeiro, esse homem não é nominado, não é dado um nome a ele. Isso já me chama muito a atenção, porque se é dado o nome ao mendigo, e o nome é dado a ele de Lázaro, por que ao rico não é dado um nome? Então, já de antemão, eu começo a entender nesse texto que Jesus já está deixando bem claro que as posses que aquele homem tinha, nem o nome Jesus deu a ele. E nome é identidade, nome é personalidade, nome é existência jurídica, social. E aquele homem, nem foi dado o nome desse homem rico. Eu já começo a entender que Jesus está dando um sinal em relação ao caráter desse homem rico, que nem nome Jesus fez questão de mencionar o seu nome aqui. Mas a Bíblia diz ainda, homem certo rico, que se vestia de púrpura. A púrpura, queridos, é um vermelho muito escuro, uma tinta quase que um roxo, que ela é extraída de um caracol muito típico no Mediterrâneo, chamado murex. E a extração dessa tinta é muito difícil, é muito elaborada, é um custo muito grande para que tudo isso aconteça. Ou seja, essa tinta era para pessoas riquíssimas. Melhor dizendo, a realeza, na maioria das vezes, é a única classe que usava linho tingindo com púrpura. Tamanha a riqueza daquela tinta. Mas esse homem rico tinha um linho finíssimo e tingido com púrpura. Era um homem muito rico, muito rico. Queridos, e antes de entrarmos em luta de classes, porque não há luta de classes aqui, amém? O evangelho é para todos, Jesus morreu para todos. Eu não creio em segregação. O reino de Deus, por isso que Jesus fala que o reino dividido não subsiste. Eu não creio em divisão, eu não creio em segregar, eu não creio em dividir, salvo excepcionalidades que possam existir, mas não existe segregação entre rico e pobre, amém? O rico pode ser salvo, o pobre pode ser salvo, o rico pode ir para o inferno, o pobre pode ir para o inferno, amém? Então o texto não está dizendo que o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno. O texto está dizendo que esse rico, que foi para o inferno, que nós iremos ler aqui daqui a alguns instantes, olha o que diz o texto: e que todos os dias se regalava esplendidamente. Era um homem que vivia todos os dias. E é interessante porque provavelmente, ou certamente, esse homem rico era um judeu, porque depois ele vai chamar pai Abraão, então era um judeu, e se todos os dias ele vivia dessa forma, regalado, esplendidamente, talvez nem o sábado ele obedecesse. Ou seja, esse homem rico, ele desprezava Deus de todas as formas. Talvez um fariseu que vivia de forma hipócrita, porque os textos anteriores vão falar do farisaísmo. Então esse homem rico, ele desprezando Deus, ele fazia da sua riqueza o seu próprio Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículos... 1 Timóteo capítulo 6 vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, realmente esse homem amava o dinheiro. Esse homem tinha a riqueza como seu Deus. Esse homem realmente vivia pelas riquezas. Ele só se regalava quando estava com as suas finanças saudáveis, e sempre estava. É isso que o texto diz. Então esse homem fazia das suas riquezas mamon. Se você for ler os versículos anteriores, principalmente o capítulo 16, versículo 13, Jesus deixa bem claro isso em relação às riquezas. Então não tem como servir a dois senhores. Pode aborrecer a um e agradar a outro. Então esse homem rico, ele vivia das suas riquezas, se regalava com elas.
não dava valor a mais nada, não pensava em Deus. Para ele, dinheiro no bolso é a solução, é ser abençoado. Hoje em dia, queridos, você olha uma pessoa próspera financeira, muitos dizem, essa pessoa é uma pessoa abençoada. Não tem nada a ver. Da mesma forma, a contrário senso, você vê um mendigo e você fala, essa pessoa é um amaldiçoado. Também não tem nada a ver. Então, são estereótipos que criamos com o tempo. O missionário falou da teologia da prosperidade, onde prega que o crente tem que ser rico. A gente vê as igrejas da Macedônia, que eram igrejas pobres e abençoavam o povo, ofertavam mais do que outras, abastadas. Financiaram Paulo, igrejas pobres da Macedônia, financiaram Paulo no seu início de caminhada, principalmente Filipos. Ora então, queridos, não tem nada a ver ser rico ou ser pobre. Amém? Não existe meritocracia na graça. A graça, ela tira toda a meritocracia, não é pelos seus méritos. A graça é de graça. A graça é um favor que você não merece. Não merece. Jesus morreu por ti sem você merecer. Ninguém aqui merecia Jesus morrer por cada um. Ninguém merecia. Isso é graça. Amém? Então não está em jogo aqui o rico abençoado. Não, queridos, muito pelo contrário. É o caráter da pessoa. O conhecer Jesus. Isso é que nos transforma. Isso é que nos salva. Se o rico aceitar Jesus, glória a Deus. Se o mendigo aceitar Jesus, glória a Deus. Mas não é pelo seu status financeiro que faz dele mérito para ser salvo. Não, muito pelo contrário, o texto não diz isso. Mas o versículo 20 diz: havia certo mendigo, chamado... Eu gosto disso, porque Jesus fez questão, olha, dele eu vou colocar o nome. O nome dele é Lázaro. E Lázaro quer dizer Deus ajuda. Deus ajuda. Como pensar isso de um homem que está mendigando na rua? Um homem que está esmolando na rua? Como pensar disso de um homem que está na sarjeta, à margem da sociedade? Assim era Lázaro, queridos. Mas no seu nome já carregava, e os irmãos sabem que o nome para o judeu é algo muito sério. O nome, por muitas vezes, é colocado no filho por uma circunstância fática que aconteceu. Exemplo, Jacó. Jacó quer dizer aquele que segura o calcanhar. Jacó, quando nasceu do ventre de Rebeca, ele sai segurando o calcanhar de quem? De Esaú. Daí o nome Jacó. Depois o nome é transformado para Israel, aquele que luta com Deus. Ou seja, o nome é muito importante para o judeu. E Jesus faz questão. Olha, esse rico aqui, nem nome eu vou mencionar, porque ele teve tudo para me conhecer. E não me conheceu. Talvez esteja aí, queridos, oportunidade. Oportunidades que aquele rico teve, um judeu que conhece a palavra, que conhece a Torá, que conhece os profetas. Tinha tudo à sua disposição em relação, a contrário senso, aquele mendigo na sarjeta. Olha que diz versículo de número 20 ainda. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, chagas, que jazia à porta daquele, do rico. Ele estava estirado, ele estava deitado na porta do rico, e o rico o ignorava em todos os momentos. Onde está o amor de Deus nesse rico? Ao ver o mendigo em sua porta, e jamais, porque o texto no versículo 21 diz, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ouso afirmar que os cães eram mais misericordiosos do que o próprio rico, porque de uma determinada forma tentavam ali reter o sangue que jorrava daquelas úlceras. Uma pessoa enferma com úlceras, com feridas expostas, era considerada impura pela religião judaica, pela lei mosaica. Olha o estado religioso, o estado social, o estado desse mendigo, desse Lázaro, totalmente marginalizado, queridos. E quando eu olho, até as migalhas ele queria, desejava as migalhas do prato do rico, e nem isso o rico deixava para Lázaro. Tamanha crueldade. Esse é o rico que jamais conheceu a Cristo,
E esse é o Lázaro, que não tendo as suas oportunidades nesta terra, mas encontrou Jesus. Queridos, tendo um olhar espiritual para isso, vamos ter um olhar espiritual e não apenas da letra aqui, mas ter um olhar espiritual. Qual a maior riqueza que aquele rico tinha? Não estou falando de bens. Qual a maior riqueza espiritual que ele tinha? A oportunidade de conhecer a Cristo. Ele era judeu. Ele conhecia as Escrituras. Talvez, provavelmente, fariseu. As Escrituras à sua disposição. Lei, profetas. Podia ir na sinagoga. Tudo à sua disposição. Jesus veio para os seus, Jesus veio para os judeus. E eles não o receberam. Oportunidade, rica oportunidade. E o mendigo, queridos? A oportunidade dele que ele queria era apenas as migalhas. Quais devem ser as migalhas espirituais desse rico? A Torá? Não. Ele era fariseu, ele conhecia. Os profetas? Não, ele era fariseu, ele conhecia. Qual era a migalha do prato espiritual do rico? Jesus. Isso eu não quero, não. Isso aqui, ó, joga fora. Lembra daquela mulher cananeia? Onde Jesus fala que não podia tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos? O que aquela mulher fala para Jesus? Como? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. E Jesus falou, olha, não vi tamanha fé como é nesta mulher. Então, queridos, as migalhas são realmente que aquele fariseu, que esse rico tinha, não queria Jesus, mas esse Lázaro se alimentou da migalha espiritualmente falando, ele se alimentou, não tendo nada nesta terra, mas aceitou Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo de número 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi... Queridos, fato é que todos nós morreremos, salvo arrebatamento antes disso. Mas se não formos arrebatados, todos nós morreremos fisicamente. Eu falo a primeira morte, a física, ok? Porque a segunda morte, que é realmente a perdição, a condenação, para nós que somos Cristo Jesus, não tem poder sobre nós, amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Romanos capítulo 6, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, somos salvos, amém? Mas todos nós morreremos fisicamente. E o que me chama a atenção nesse versículo 22 é assim, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, que foi? O rico foi sepultado. Vocês imaginam como foi o sepultamento desse rico? Eu fico imaginando aquela vanglória toda, aquelas várias pessoas, um velório com muita riqueza. Interessante que o mendigo, versículo 22 fala apenas assim, aconteceu, morreu o mendigo. Não fala do sepultamento dele. Talvez esse homem tenha sido colocado em uma vala com outros indigentes. Nem o sepultamento dele fala. Mas, ao mesmo tempo, o texto fala, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi levado pelos anjos ao lugar dos justos. Amém, meus amados? Foi salvo com todas as mazelas que ele passou na vida. Talvez você esteja aqui abastado financeiramente, que o seu dinheiro não o leva para o céu. Seu dinheiro, a traça vai corroer, a ferrugem vai levar. E talvez você esteja aqui sem recursos financeiros, pensando em desistir. Não desista, porque o que você tem, nem o rico tem. Aleluia. Que é Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, falando do rico, né? Que o inferno é um lugar de tormento. O inferno é o lugar de terror. O inferno
é a coisa mais pior que poderia haver no quadro da escatologia. Porque o inferno, existe alguns que creem na teoria do aniquilamento, né? Que a pessoa morre e acabou. Não, queridos. Se fosse assim, seria mais fácil. Você morre e permanece sofrendo. Inferno é uma morte sofredora, dia após dia você vai sofrendo, ou seja, é um vivo sofrendo. Queridos, eu estou falando que está na Bíblia, tá bom? Não precisam olhar brabo para mim, nem tacar pedra. Mas a Bíblia diz que no inferno, estando em tormento, ele estava atormentado, fogo, enxofre, lugar realmente que Deus não fez para o ser humano. O inferno final, o lago de fogo e enxofre, Deus fez para o diabo e seus anjos. Jamais ele quis que o ser humano fosse ali. Mas Deus nos ama tanto que ele não faz de nós um robô. Ele dá a você o livre-arbítrio de você escolher. Isso é amor. E na sua autoescolha você vai definir o que você quer da sua vida, seguir a Cristo ou não. Esse rico teve tudo, aparentemente, na vida, e decidiu recorrer apenas às riquezas, e esqueceu de Deus, e onde ele está agora, estando em tormentos no inferno. A Bíblia continua. Ah, pastor, estou ficando com medo. Olha, queridos, então fique. Mateus 10, 28 diz assim, olha, não temais os que podem matar o corpo, antes aquele que pode fazer perecer o seu corpo e a sua alma no inferno. A Bíblia diz para você não temer aquele que pode matar teu corpo, a morte apenas do corpo. Esse corpo vai para o pó. Todos nós, salvo arrebatamento, iremos para o pó, nosso corpo vai para o pó. Eu tenho que temer aquele que pode fazer perecer no inferno alma e corpo. Quem é esse? Não é o diabo, queridos. Não é o diabo. Apocalipse capítulo 1 vai dizer que as chaves da morte do inferno estão nas mãos de Jesus. A chave do inferno está nas mãos de Jesus. Antes que você tome isso de forma pejorativa, olhe positivamente. Poxa, imagina se a chave estivesse na mão do diabo. Está na mão de Jesus, nosso mestre, glória a Deus. Amém, meus amados? Que é advogado, ele é advogado, nosso advogado. Fiel. A chave está na mão dele. Jamais ninguém tirou. Sempre esteve na mão dele. Amém, meus amados? Glória a Deus. Mas no inferno, estando em tormento, então se tiver medo, tenha logo, mas tema a Deus em primeiro lugar. Tema Jesus em primeiro lugar. Amém, meus amados? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu para aqui. Levantou os olhos, ou seja, esse rico está vivo, queridos. Ah, pastor, por que o senhor está enfatizando tanto isso? Porque o que parece normal para você não é normal na teologia. Muitos creem que a alma é mortal, morreu já era. Nós cremos na imortalidade da alma, a alma vai estar viva. Sofrendo em tormentos no inferno, mas vai estar sofrendo, mas vai estar viva ali. Aqui é um texto claro, que deixa bem claro que aquele homem rico, ele está no inferno vivo, ele está olhando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu tenho que ler esse texto e falar, Senhor, se antes eu imaginava que o inferno era história para contar, agora eu tenho que ter a certeza que ele existe. E o texto continua, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu... Repito o que eu falei no início, queridos. Eu creio que essa visão hoje não exista, tá bom? Eu respeito quem entenda diferente, mas entendo que Jesus, quando ressuscitou, ele levou o seio de Abraão, cativo, cativeiro, ao céu. Ah, pastor, mas o inferno e o céu são dimensões espirituais. São dimensões espirituais. Onde é o inferno? Cavaram o centro do universo, acharam gritos de demônios. Nada a ver, é uma dimensão espiritual, queridos. Amém? Não queiram que eu vá explicar isso, porque nem palavras eu tenho para explicar isso. Mas certo é que o texto diz que viu ao longe
Abraão e Lázaro. E o que eu quero extrair para a minha vida hoje? Abraão e Lázaro estavam lá, no céu. Ainda no seio de Abraão, hoje no céu. Amém, meus amados? Ou seja, no céu, obviamente, se no inferno ele está vivo sofrendo, no céu estamos vivos, sendo muito abençoados por Deus, amém? Lá no seio de Abraão, está lá Abraão e Lázaro. Interessante que era Abraão e Lázaro. Ou seja, pessoas foram reconhecidas, foram chamadas pelo nome. Então há reconhecimento. Então Abraão e Lázaro estavam ali, então, e como o próprio homem rico identificou, é porque há uma identificação. Amém, meus amados? Então no céu eu quero reencontrar todos vocês. Amém? Primeiro eu quero encontrar Jesus, né? Porque se eu encontrar Jesus, eu sei que estou no lugar certo. Me perdoem, queridos, mas encontrá-los não me garante nada. Não me garante nada. O que me garante é encontrar Jesus. Então eu fico imaginando, peraí, tira essa cabeçada, cadê Jesus? Sai da frente. Né? Porque para ter certeza. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, certeza que eu tenho, eu vou estar vivo. Quem está no inferno vai estar vivo sofrendo. Quem vai estar no céu vai estar vivo se alegrando em Deus e se reconhecendo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 24. Então, clamando, disse, olha o que esse rico disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta... Alguns falam, isso aqui é uma hipérbole, é um exagero, chama. Queridos, eu não consigo ver como exagero, tá bom? E eu prefiro crer no próprio exagero, porque lá não quero estar. Se for exagero, que seja, amém? Mas eu não quero nem um pouquinho de chama. Se tem chama, não tem chama, não quero nem saber, eu não quero estar lá. Tormento nesta chama. E ele pede para Lázaro molhar o dedo dele com um pouquinho de água para levar até a sua boca. Tamanha era a dor, tamanha era a mazela. Sabe o que é queimar sem ser destruído? Melhor fosse morrer direto, aniquilado, como algumas teorias existem. Mas não, é uma vida de morte contínua. O nome disso? Inferno. Lugar que não iremos em nome de Jesus, amém? Mas que temos que conhecer. Temos que conhecer. Para falar, eu não quero, eu quero Cristo. Quero Jesus. Amém? Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado, tu em tormentos. Olha, e Abraão responde para aquele homem. Repito, queridos, creio que hoje não exista esse diálogo, ok? Eu creio que seio de Abraão está no céu, mas aqui é antes da crucificação. Então, e o que eu quero extrair aqui é um pouquinho das verdades desse texto. E o que me chama a atenção aqui é que este Abraão responde a ele, olha, ele recebeu as oportunidades na vida. Que todos nós recebemos oportunidades na vida. Cabe a nós de aproveitá-las. Tantas são as oportunidades que Deus nos dá. Foram dadas para o rico e foram dadas para o Lázaro. Lázaro aproveitou. Então o que eu tenho que aprender? Senhor, eu quero aproveitar a oportunidade que tu me deste. Senhor, obrigado pela tua salvação. Eu quero fazer dela realidade na minha vida. Porque, meus amados, eu creio que salvação se perde. Eu creio em apostasia. Eu creio em negar a fé. Pela graça sois salvos mediante a... Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. A graça é sim, é um favor imerecido que Deus nos dá, mas a fé é minha também, eu corroboro com isso. Então, meu amado, falar que o inferno está longe, é claro, eu creio, está longe de nós. Mas a salvação também ainda está por vir. Eu creio que eu sou salvo, amém? Mas eu tenho que perseverar até o fim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o que parece tão longe,
nem sempre está, e o que parece tão perto, às vezes também não está. Não tem como falar de céu sem falar sobre inferno. São antagônicos por si só. Não tem como falar sobre inferno e não falar sobre céu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O texto continua, 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, antes da cruz já havia esse abismo entre o seio de Abraão e o lugar dos injustos que morreram. Hoje, queridos, mais ainda, na minha opinião, porque está no lugar superior, onde realmente não tem como eu ir do céu para o inferno, nem do inferno para o céu. Teoria de purgatório é a tradição católica, apostólica, romana, onde você passaria um tempo nesse purgatório, nesse lugar intermediário, para depois aceitava Jesus e vai para o céu. Não tem isso na Bíblia, amém? Isso é anátema, isso é maldição, isso é mentira, isso é engodo, ok? Não existe purgatório na Bíblia, muito pelo contrário. Hebreus capítulo 9 vai declarar, deixar bem claro para todos nós, que depois da morte vem o juízo. Depois da morte é céu ou inferno, é seio de Abraão ou inferno. Glória a Deus, igreja, amém? Então, deixa bem claro, não tem como passar de lá para cá, nem de lá para cá, não tem como. E aí, esse rico fica mais desesperado ainda. Ele que nunca pensou, sempre pensou só no dinheiro, sempre foi egoísta, sempre olhou Lázaro na sua porta e nunca fez nada. Olha aqui de versículo 27 agora. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, vai até a casa dos meus pais. Olha, avisa lá, olha que o texto continua, 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Não quero que meus irmãos, que minha família venha para esse lugar de tormento. Pai Abraão, faz alguma coisa para que eles também não venham para o lugar onde eu estou, de tamanho tormento que é. Versículo 29. Guarde isso no seu coração. Respondeu Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão foi claro, né? Direto. Ele tem os profetas, ou melhor, ele tem o Moisés e os profetas. Pastor, Moisés já morreu, os profetas também já morreram, que história é essa? Moisés, entendam, Pentateuco, Torá. Profetas, entendam, os demais livros do Antigo Testamento. Em outras palavras, o que Abraão está falando, olha, ele tem a Bíblia. Ele tem o Antigo Testamento. Ele tem o recurso. Eles têm a oportunidade. A oportunidade foi dada. Eles precisam ler. Ah, pai Abraão, manda alguém para ir lá e ressuscitar mortos, para que eles possam entender. Eles têm já a Bíblia, o Antigo Testamento. Nós temos a palavra, a Bíblia. Amém, meus amados? É o nosso recurso para ir para o céu. É o nosso caminho para ir para o céu. É a palavra para o céu. É o mediador que é Jesus, é o Logos, é a palavra. É o mediador entre Deus e os homens, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus ou não? Amém. Versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, a Bíblia, né? Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre... Deus ressuscitou alguém dentre os mortos? Sim, lembra de Lázaro? Não este, mas o outro Lázaro. O próprio Jesus não ressuscitou dentre os mortos? Lázaro, quando ressuscitou, todos os fariseus começaram a aceitar Jesus? Não. Jesus ressuscitou, toda a humanidade crê nele? Não. Então, Abraão foi fático e direto, olha, é na palavra. É na palavra que vai ter salvação, conversão. É na palavra que tem transformação. Se não for na palavra, o destino é um só: inferno. Mas o nosso destino se chama céu, seio de Abraão, terceiro céu, paraíso. É para lá que nós iremos. E só tem um caminho, queridos, que é na palavra.
Para encerrar, queridos, dê um pulo, vai lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 21. Vamos ler esse capítulo lindo. Para você, meu amado, minha amada irmã, que decide todo dia por Cristo. Decide todo dia por Jesus. Você que entende que a sua morada eterna é no céu. Você que rejeita o inferno na sua vida. Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então se mantenha firme. Apocalipse 21, todos já acharam, amém? Vamos colocar de pé? Vamos ler esse texto de pé, queridos. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça fonte de água viva. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Fonte de água viva. Isso que Deus tem para nós. Esse céu, essa cidade, essa Jerusalém celestial, ataviada. No final dos tempos, queridos. Novos céus e nova terra. Sim, Jerusalém, o céu vai descer, queridos. Não tem aquele louvor, o céu vai descer? Eu nem sei se eles pensaram teologicamente sobre isso, mas a Jerusalém celestial vai descer na terra. Novos céus e nova terra aqui. Jerusalém celestial. Amém? Nós reinaremos e viveremos abundantemente na nova Jerusalém, cidade celestial. Amém, meus amados? Glória a Deus.